Olá, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Corredor, moro aqui na Vila Pestana, fui chefe do PS Pestana durante 7 anos, conheci de perto a saúde mental, né? E assim, eu queria fazer uma live bem voltada para a saúde mental, porque eu acho que é um dos grandes desafios, né? E eu tenho uma pessoa assim que há 3 anos para cá veio trabalhar com a gente lá no Pestana, contribuiu bastante para a gente avançar nisso aí. E aí eu pedi para ele para a gente fazer uma live, né? E falar sobre a saúde mental, alguns pontos só, né? Um bate-papo na verdade. Muita gente já conhece o Dr. Felipe, né? Ele é o queridão lá do Pestana e a gente articulou para a gente fazer uma live, tá? Então pode falar aí, doutor Felipe. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite, por você ter chamado para a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental, que é extremamente importante dentro das doenças de saúde, né? E fiquei muito feliz por você ter se candidatado e levantado essa bandeira também entre as outras bandeiras que você levanta, mas enfim, como eu sou suspeito para falar de saúde mental, já que eu trabalho lá como coordenador do pronto-socorro André Sacco, Pestana, na parte da psiquiatria, e você sabe das deficiências que nós temos ainda que melhorar no município, né? Apesar de nós trabalharmos muito durante esse período juntos para que pudéssemos fazer um atendimento de qualidade, ainda há o que melhorar, né? E aí a gente vai falar um pouco hoje, você me convidou, né? Eu achei muito legal para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, acho que algumas dúvidas, algumas questões que muitas pessoas podem ter relacionado às doenças da mente. É, verdade. E assim também, sabe, doutor, uma coisa que me chamou mais a atenção para a gente trabalhar em cima desse tema da saúde mental é o acolhimento à família, né? Porque nós, enquanto trabalhando, a gente viu muitas pessoas, assim, muitos pais, esposas, filhos, totalmente desorientados com o que estava acontecendo com o filho. E eu penso que aqui no nosso município, a gente não tem ainda um serviço desse, que acolhe tanto o paciente como a família, né? E o que eu penso? Eu queria te perguntar, assim, como uma primeira pergunta, digamos, quem que precisa procurar um atendimento na saúde mental? Quais os sintomas que a pessoa começa a perceber que está tendo, que ela não está normal, que ela está com algum problema? Essa pergunta, ela é bem ampla, né? Na verdade, a gente não precisa procurar um atendimento de saúde mental apenas quando nós estamos já com a doença instalada, né? O ideal é que nós procuremos uma atenção e um atendimento de saúde mental já quando nós começamos a sentir alguns sintomas de sofrimento. Quando a gente começa a ficar angustiado, preocupado, enfim, com alguma questão que nós não estamos conseguindo dar conta, a gente já pode procurar um atendimento de saúde mental. O ideal nesses primeiros momentos em que há um sofrimento é que o paciente procure um atendimento de um psicólogo, né? Ele pode procurar também o atendimento de um psiquiatra, que o psiquiatra irá fazer uma avaliação, e aí ele vai avaliar se há ou não há necessidade, se já existe uma doença instalada dentro daquele paciente, para ele começar a fazer um tratamento que seja medicamentoso ou não, ou ele pode encaminhar para fazer também um tratamento, mas um tratamento psicoterapêutico ou outras abordagens terapêuticas, né? E quando a gente pensa em tratar na saúde mental, às vezes nós pensamos só em tratamento com remédio com o psiquiatra, mas não, né? A gente pode tratar só não, né? Fazendo acompanhamento com o psicólogo, fazendo atividades físicas, fazendo outras atividades como a cultura, meditação, enfim, existem outras abordagens
que são também cientificamente comprovadas e que tratam doenças de saúde mental. A pessoa que normalmente procura um serviço de saúde mental, né, grande parte dos sofrimentos estão relacionados às doenças depressivas e às doenças ansiosas, né? Temos uma parcela importante também de pacientes que têm questões relacionadas à dependência química, tanto de álcool quanto de cigarro, que a gente pensa que parar de fumar é só você deixar de fumar, e não, existe todo um apoio, um tratamento relacionado também à dependência da nicotina. E aí, quando nós pensamos nas doenças que estão relacionadas à ansiedade e à depressão, que são as mais comuns, os sintomas que se instalam inicialmente é de um desânimo, uma falta de prazer em fazer as atividades do dia a dia. O paciente ele pode ter um aumento da sonolência ou uma diminuição da sonolência e aí ter dificuldade para dormir durante a noite. Isso mais relacionado aos sintomas depressivos. Já nos sintomas ansiosos, uma irritabilidade maior, uma falta de concentração, uma preocupação excessiva em que a pessoa fica ruminando, que a gente chama, os problemas e pensando naquilo o tempo todo e não consegue fazer outras tarefas durante o dia a dia, né? Esses são os sintomas mais comuns. Existem outros sintomas relacionados, mas normalmente, que são da saúde mental, mas normalmente eles gritam mais e o próprio paciente tem essa postura ativa de procurar o profissional de saúde, né? Mas esses são os conjuntos de sintomas. E lembrar sempre que você não precisa estar efetivamente com prejuízo já da qualidade de vida, sem conseguir trabalhar, com uma relação péssima com os filhos, com o cônjuge, enfim, porque está com uma irritabilidade muito grande, para procurar o profissional de saúde mental. Se você está com uma angústia, uma preocupação em que você não consegue elaborar aquela situação, ou uma dificuldade para dormir maior, enfim, você já pode procurar um psicólogo ou um psiquiatra para fazer uma avaliação, para ele te direcionar em qual tratamento, em que lugar você precisa se engajar dentro do tratamento para começar a evitar que aquela doença se desenvolva. Tá, você sabe que tem uma coisa que periodicamente as pessoas me perguntavam lá no PS, né? A pessoa chegava para mim e falava, olha, eu preciso passar com o psiquiatra. Eu falei, tá, sim, mas por que você precisa passar com o psiquiatra? Não, porque eu passei com um clínico e ele falou que eu tenho que passar com o psiquiatra. Tá, aí outro, eu preciso passar com um psicólogo. Eu acho que grande parte da população não sabe bem a diferença do psiquiatra para o psicólogo, entendeu? Então, a diferença, os dois são profissionais de saúde habilitados para tratar doenças da saúde mental. O psiquiatra, ele é médico, depois da formação em ciências médicas, ele tem uma formação de uma especialidade que chama psiquiatria, né? E aí dentro da psiquiatria, ele vai atuar fazendo o diagnóstico de doenças, fazendo um tratamento e criando uma estratégia dentro daquele tratamento, para que o paciente faça o segmento, né? E aí, dentro dessa estratégia, ele pode usar medicações e fazer o tratamento medicamentoso, ele pode encaminhar o paciente para um psicólogo, enfim, entre outras abordagens terapêuticas. O psicólogo, ele vai também tratar o paciente através de terapia. E aí, as pessoas têm muito ainda um preconceito com a terapia, porque pensam que, bom, eu vou fazer terapia, mas eu vou lá, eu vou gastar dinheiro, ou eu vou procurar um serviço de saúde público, vou ficar lá na fila para sentar lá e conversar, né? Eu posso conversar com meu amigo, eu posso conversar com meu, sei lá, líder religioso, que ele vai me dar... na verdade, o psicólogo, ele tem uma formação para poder fazer com que a pessoa consiga elaborar aquela situação de conflito que pode fazer parte da doença, do desenvolvimento da doença daquele indivíduo, né? E aí, como é que ele vai elaborar? Ele vai através de sugestões, de perguntas, de uma conversa direcionada
tentar apontar como a pessoa enxerga cada conflito da vida dela, tentar fazer com que ela elabore um trauma que aquela pessoa possa ter vivido, tanto um trauma de infância, quanto uma perda, né, às vezes de um trabalho, às vezes de um cônjuge, e aí fazer com que ela consiga atravessar aquele luto, entender que, infelizmente, nada do que ela... daquele sofrimento vai ter um efeito, que o que ela pode fazer, se ela tiver uma religião, é rezar, enfim, e assim fazer com que ela consiga entender, compreender o sofrimento dela e, a partir disso, ter uma qualidade de vida melhor, né? Certo. Deixa eu te falar, eu tenho, assim, quando eu estava lá no Pestana, muitas famílias me procuravam que o filho era dependente químico, era, né, etilista, e aí, né, mais ou menos a gente sabia mais ou menos como que seria o tratamento dessa pessoa, mas o que eu queria, assim, talvez muita gente tenha a dúvida em relação a isso. O cara, ele começa a fazer o tratamento, tá? Mas aí ele fala, pô, eu vou tomar essas medicações, eu vou ficar meio lesado, não vou ficar bem e tal. Isso acontece com frequência ou não? Então, assim, o tratamento de dependência química não é um tratamento simples, né? A gente não precisa ser especialista para conseguir observar que o número de pessoas que fazem um tratamento para a dependência química e que apresentam recaídas tanto na dependência química de álcool, quanto de tabaco, quanto de bebida alcoólica ou outras drogas, aquele paciente recai, né? Então é uma doença, primeiro, que o paciente e a família tem que entender que é uma doença crônica, sabe? Não é uma doença que existe um tratamento, mas não existe cura, né? A pessoa, ela ainda durante a vida, depois de muitos anos tratado aquela dependência, ela pode recair, por isso não existe cura, né? E dentro da abordagem terapêutica de cada indivíduo que apresenta dependência química, o médico, ele vai avaliar e vai criar uma estratégia para poder tratar aquele indivíduo, né? E aí isso vai depender do tipo de substância que aquela pessoa dependente. Então aquela pessoa pode ser dependente só de cigarro, mas pode ser dependente de cigarro, de cocaína, de outras substâncias. E aí ele vai avaliar a quantidade que ela usa, a frequência com que ela usa, o prejuízo que aquilo está gerando dentro da vida dela, o prejuízo social. Então aquela má relação que ela pode desenvolver com a família ou com o cônjuge, com amigos ou com o trabalho, porque começa a ter um absenteísmo, perde dias de trabalho. E aí são casos que são mais graves, né? Então isso varia muito do tipo de substância, da frequência, intensidade, e dentro desta avaliação do profissional é que ele vai fazer uma estratégia terapêutica. Dentro dessa estratégia terapêutica ele pode prescrever medicações ou não. É claro que a medicação, ela também, como eu já expliquei, não gera uma cura no indivíduo, né? A medicação, ela vai tirar a fissura, ela vai fazer com que aquele indivíduo se sinta menos ansioso, enfim, ela vai dar lá alguma sensação de bem-estar, mas não vai curar aquela dependência do indivíduo. E aí, falando um pouco do uso de medicamentos no tratamento da dependência química e até de outras psicopatologias, né, a gente tem ainda um estigma muito grande de que as medicações, elas podem causar essas sensações de sedação, né? Até uma resistência muito grande das pessoas de procurar um profissional, um psiquiatra, porque primeiro eles acham que procurar um psiquiatra é um atestado de que aquela pessoa vai sair com uma receita de medicação, né? Certo. Segundo, se ela sair com uma receita de medicação, existem inúmeras medicações para tratarem inúmeras doenças da saúde mental. E a menor porcentagem das doenças de saúde mental que são graves que há necessidade de fazer uso de algumas medicações que possam gerar alguns efeitos sedativos, né? Mas, como em qualquer outra
área da medicina, por exemplo, uma área de cardiologia ou uma outra área, o cardiologista, a gente chama lá do arroz e feijão dele, é atender durante o dia uma hipertensão, uma insuficiência cardíaca leve, e como também dentro da psiquiatria a gente atende muito mais casos de uma depressão, de uma ansiedade. E para esse tipo de quadro a gente pode usar como estratégia o uso de medicação, e aí depende do conjunto de sintomas do indivíduo, e essas medicações que tratam essas doenças, que são a maior parte das doenças de saúde mental, elas não dão a sensação de sedação, elas não deixam a gente sedado. A gente pode fazer qualquer atividade do dia a dia, inclusive, né? A gente pode trabalhar normalmente, a gente pode continuar num cargo como, por exemplo, como o seu, como uma administradora, como era o seu, né? De uma administradora de unidade, um cargo complexo, cheio de problemas para resolver, de gestão, enfim. E a pessoa pode fazer um tratamento desse e continuar, né? Não quer dizer que ela precisa ficar afastada durante todo o tratamento. A vida segue normal, fazendo esse tratamento, fazendo uso dessas medicações. Tá. Outra coisa que as pessoas, assim, também, quando eu estava no Pestana, me perguntavam se o uso de alguma substância química pode desencadear uma esquizofrenia, algum problema assim. O uso de substâncias não desencadeia nenhuma doença, tá? Justamente o médico ele precisa ter bastante parcimônia, ele precisa avaliar muito bem aquele indivíduo para ver se aquele indivíduo ele é um candidato a receber um tratamento medicamentoso. Por isso que para cada doença existem critérios que a gente chama, que são um conjunto de sintomas. Então, por exemplo, a pessoa chega lá com um possível quadro de depressão. Você tem que contar a quantidade de sintomas e a intensidade daqueles sintomas e se está gerando um prejuízo para poder aí prescrever uma medicação para aquele indivíduo, né? E mesmo se aquele indivíduo for um candidato a iniciar um tratamento medicamentoso, não existe medicação nenhuma que desencadeia uma doença como uma esquizofrenia, né? Existem pacientes que precisam fazer uso de medicações que tem o jargão aí de calmantes, né? Que, a gente usa como palavra técnica os benzodiazepínicos, que são aquelas receitas azuis que os pacientes pegam, que são receitas de controle, né? Essas receitas, essas medicações, elas são prescritas individualmente para cada caso. E da mesma forma que o paciente prescreve aquela receita, ele precisa dar seguimento no paciente e também pensar na estratégia de retirada daquela medicação. E a gente usa na prescrição quando o paciente está com uma crise de ansiedade muito intensa ou com uma angústia muito intensa. E aí depende. E a gente já prescreve, não prescreve essa medicação. Raramente a gente prescreve esse tipo de medicação sozinha, que é o calmante. A gente já prescreve com uma outra medicação que realmente vai tratar a causa daquilo, já pensando em fazer a retirada. Infelizmente, existe aqui no Brasil uma epidemia de pessoas usando essas medicações. O Rivotril, que é o clonazepam, hoje em dia no Brasil, é a medicação que é mais vendida. É a medicação ela é mais vendida que uma aspirina, que uma dipirona, que qualquer outra. É o Rivotril. Porque as medicações ainda são muitas vezes mal prescritas, porque às vezes aquele paciente também vai lá, passa numa consulta, começa a tomar o Rivotril, sente um bem-estar, não volta mais no profissional, não procura mais atendimento, não dá seguimento ao tratamento. Então existem várias questões, às vezes porque o indivíduo sente o bem-estar e é turrão e não procura o atendimento, às vezes é porque o médico não orientou mesmo o paciente da forma correta para que ele voltasse. Então, vários são os obstáculos que fazem com que aquele paciente faça o uso crônico dessas medicações. Por isso que a gente acaba reforçando esse estigma de que a pessoa vai acabar usando a medicação para o resto da vida. Realmente existe um grande número de pessoas que usam no Brasil e ainda em muitos países medicações a longo prazo, a longuíssimo prazo, porque foram mal acompanhadas ou estão sendo maltratadas, mas que elas precisam, em algum momento da vida, começar a fazer a retirada dessas medicações. Tá, a pessoa tomou essas medicações muito tempo.
ela consegue reverter isso aí depois? Vamos, Fazer a retirada? Digamos que ela tomou por uns 4 anos, por exemplo. Consegue. Sem critério, tá? Sem critério. Só trocando receita. Ela consegue fazer isso? Ela consegue, mas é muito complicado, tá? Então não é assim, olha, eu vim aqui hoje no pronto-socorro porque eu quero parar de tomar o meu Rivotril. Não dá para a pessoa parar de tomar o Rivotril, de suspender de uma hora para outra, e ela nem deve parar de tomar essa medicação sem um acompanhamento com um profissional de saúde, né? Porque depois de um certo tempo fazendo uso crônico desta medicação, ela começa a criar a dependência daquela medicação. Então, além dela criar a dependência da medicação, e se ela parar de tomar, ela vai ter muitos efeitos colaterais relacionados à abstinência daquela medicação, ela pode ter, inclusive, crises convulsivas. Ela não pode suspender essa medicação de uma hora para outra. Aqui, na cidade de São Paulo, existem ambulatórios em alguns centros especializados, como o HC, eu acho que ainda tem, que são especializados só em fazer retiradas de medicações. Certo. Então fica lá um médico só para tratar essas pessoas que têm dependência nessas medicações. Então o médico especializado, o psiquiatra, ele é habilitado para isso, ele sabe fazer a retirada, mas é um processo, é um tratamento até para fazer a retirada quando essas medicações são mal prescritas. Olha, a gente está recebendo aí alguns elogios aí do pessoal que está assistindo a live, né? Que por uma ou outra razão tem algum problema, então o pessoal tá bem antenado na nossa live, viu, Felipe? E agradecendo a sua explicação, tá? Que legal, que legal. É ótimo poder falar e todo mundo poder ficar mais próximo dessas questões e entender melhor, né? Isso diminui o sofrimento de quem está vendo, das famílias, enfim. Isso é importante a gente falar disso para bastante gente. Então, quem falou, acabou de falar isso aí pra gente, é uma vizinha nossa aqui, tá? O nome dela é Rosana, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? E ela tá bem antenada, a família dela. Deixa eu te falar uma coisa. Ô pessoal, curte aí, compartilha, comenta aí a nossa live, vamos, ajuda aí esse negócio bombar. Ô Felipe, uma coisa assim que eu vejo hoje com bastante preocupação, tá? Tentativa de suicídio entre os jovens. O que você acha? Por quê? O que é atribuído a quê? Isso hoje, com tanta frequência? A tentativa de suicídio entre os jovens de 16 a 29 anos no Brasil é a segunda maior causa de morte. Perde só para acidentes, tá? Então é realmente uma epidemia. A tentativa não, perdão, né? Ou os próprios suicídios dos jovens, né? Consumado, é a segunda maior causa de morte dos jovens entre, se eu não me engano, eu não lembro se é 15 ou 16 até 29 anos, né? Então, realmente a gente sofre uma epidemia de indivíduos que tentam suicídio, né? E aí existem várias hipóteses, a coisa não é simples, não dá pra gente pensar que reverter este número é uma situação fácil, né? Porque existe uma complexidade nesse tema. Primeiro, às vezes, em primeiro lugar, os jovens são mais impulsivos. Então, o jovem, o adolescente e o indivíduo até 21 anos, ele tem uma personalidade mais impulsiva. Então, quando ele está lá muito angustiado, está lá dentro de uma situação de que ele está elaborando um suicídio, para ele conseguir controlar o impulso dele e ter uma crítica de que, olha, putz, se eu tentar fazer, eu posso perder minha vida, ele não consegue controlar lá muito bem os impulsos. Porque existe uma região cerebral, que é o córtex pré-frontal, essa parte técnica, que é uma região do cérebro, ela é uma das últimas partes que são formadas no amadurecimento de nós, né, do ser humano. Então, essa região do cérebro, ela é formada de fato em meados da idade de 21 anos.
E essa região é que é a responsável por controlar os nossos impulsos. Certo. É por isso que a gente pega lá, os adolescentes são aquela fase que responde, que acaba tendo atitudes mais inconsequentes, que fazem abuso de álcool, ou seja, né, que não colocam na balança situações de risco e acabam se expondo mais a situações de risco, e esse é um dos motivos por eles converterem mais o suicídio, né? O outro aspecto é porque ainda abordamos muito pouco sobre saúde mental. Então, os próprios pais não conversam dentro da casa com os filhos, não tentam entender o sofrimento daquele filho, não consegue se aproximar, existe um diálogo ruim dentro da casa com o cônjuge, é uma família já adoecida, e aí quando cria essa distância entre os pais e os jovens, isso começa a ficar cada vez mais complexo, e aquele jovem que talvez ele não está só passando por aquela idade difícil da adolescência e do início da vida adulta, mas ele pode estar realmente adoecido e a família não perceber, né? Então, a falta de diálogo é uma das causas desse aumento dos números, né? Existem outras teorias que são: as pessoas estão adoecendo mais na saúde mental, né? Os números mostram que há um número maior de pessoas tendo diagnósticos de saúde mental. As pessoas estão adoecendo mais. Então, aí existem algumas teorias para esse aumento do adoecimento, que pode ser desde um aumento da velocidade das informações, o aumento do abuso de drogas, substâncias, as pressões sociais relacionadas às competições que o jovem tem que ter para poder criar uma carreira brilhante, para poder ser melhor do que o outro, para poder entrar num vestibular bom, passar numa prova, ter uma carreira muito importante, casar, enfim, cria-se toda aquela expectativa no jovem, a família. Então, essa própria cultura que nós temos pode ser uma hipótese de que o jovem adoeça mais. Tem outras pessoas tem outras teorias que falam sobre... tem uma teoria que é interessante, que é da bola de neve, da casca do grão de neve, alguma coisa assim, de que hoje em dia nós não frustramos tanto os jovens, né? Numa idade um pouco mais antiga, os pais tinham muitos filhos, eram pessoas que muitas vezes eram lá do campo, a maior parte, né, ainda trabalhava lá no campo, tinham vários filhos, não conseguia dar tanto a atenção para o filho, e aquela coisa tinha que ser mais rígida, mais corrida, a escola era mais rígida. Mais, né? Existia... por um lado era ruim, porque você escutava muito pouco o jovem, e você tratava ele com muita pressão, enfim, era muito rígido, naquela época existia muita agressão, inclusive. E aí, eu acho que agora, nesse ponto, a gente criou um outro extremo, em que a gente escuta muito, e que o jovem a gente não pode frustrar, e que ele precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não tira o celular dele, pergunta para ele o que ele quer comer, não ensina, não tem paciência de ensinar, e aí gera baixa frustração naquele indivíduo. E aí, quando ele vai entrar lá numa faculdade, começa a criar o amadurecimento da vida adulta, e começa a ver que as responsabilidades da vida adulta são mais difíceis, que a vida não é tudo tão fácil, tudo tão dado na mão dele como foi durante a criação dele como criança, enfim, até a formação dele, ele começa a ficar muito angustiado, muito frustrado com aquilo, né? E aí ele pode... existe essa teoria de que os jovens podem estar adoecendo mais também por essa situação, né? Então, essas são algumas das hipóteses de que existe um aumento aí do suicídio nos jovens. Tá. Acho que a gente conseguiu tirar dúvidas de bastante coisa, né? Eu queria que você fizesse um balanço da saúde mental hoje. Precisa muito para atingir um patamar bom,
médio, como que está hoje a saúde mental? As políticas que você vê para a saúde mental. Você diz em Osasco, no município de Osasco, certo? Isso, Osasco. Tá. A saúde mental de Osasco, ela precisa ser reestruturada, né? A gente precisa tomar uma atenção importante, né? Existe um alerta aí vermelho na saúde mental, porque nós não estamos... O que acontece com a saúde mental de Osasco é que existe uma dificuldade, e aí são questões que fogem da minha alçada, já que eu fico como coordenador só da urgência e da emergência, mas o que a gente observa é que para nós contrarreferenciar, para a gente passar aquele paciente para uma atenção primária, para ele ser atendido, ser escutado, explicar para ele o que ele tem, para ele ser acompanhado, abrir um prontuário, para ele ter um médico de referência, um outro profissional como um psicólogo, como assistente social de referência, tudo isso tem que ser na atenção básica, na atenção primária, né? Precisa de uma consulta para o paciente ser diagnosticado, ser escutado, acolhido, explicado para a família, pensar na medicação, prescrever, explicar o efeito colateral, explicar como é o tratamento que tem início, meio e fim, quando precisa voltar e tudo mais. E há um déficit desse tipo de profissional dentro da saúde mental. Existe no mercado, né? No mercado também, né? No mercado também. Aliás, isso inclusive, formação até do médico de saúde da família. O médico da saúde da família, ele é habilitado a fazer esse tipo de atendimento. O médico da saúde da família, ao mesmo tempo que ele trata uma hipertensão, uma doença da tireoide, que é um pouco mais simples, ele também trata as doenças mais tranquilas. Então, de forma geral, inclusive até as escolas de medicina precisam ter um enfoque na formação do médico como médico generalista e de saúde da família, para ele sair e poder fazer esse trabalho. Então isso precisa ser reestruturado para que nós consigamos dar conta e enfim, ter uma atenção maior da população que sofre com essas doenças, né? Tá, agora assim, a gente já conversou bastante. Para finalizar, é uma pergunta minha, tá? Que eu penso muito nisso às vezes. Você acha que uma religião é fundamental? A religião, ela é um critério de proteção para quando nós estamos avaliando, por exemplo, um paciente que está com depressão ou até que pensa em suicídio. Então, na verdade, a espiritualidade, ela é fundamental, a pessoa ter uma fé, né, de que, enfim, ela ter uma fé no profissional que está acompanhando ela, de que vai dar certo, de que ter uma perspectiva, ou uma fé em Deus, não precisa ser uma religião em si, né, mas uma fé em Deus, de que as coisas irão melhorar, de que ela vai conseguir ser tratada, que aquela doença tem tratamento que vai aliviar a dor dela. Isso realmente impacta no desfecho do tratamento do indivíduo. Eu não quero dizer também que um ateu, ele não pode ser, ele vai ter lá enfim, vai ter um juízo de que ele vai sofrer mais, tá? Se ele for um ateu que tem uma espiritualidade, que ele tem uma crença de que fazer o bem irá proporcionar o bem para ele e que por isso ele vai melhorar, que ele precisa continuar tentando sair da cama, num caso mais grave, fazer atividades, enfim, se movimentando. Então, uma pessoa que tem esse tipo de fé, esse tipo de espiritualidade, de que ser, enfim, ter uma lealdade, ter ética, ter uma moral, uma pessoa que é um ateu, que tem esse tipo de princípio, já é uma perspectiva muito positiva para ter um resultado melhor no tratamento de uma doença de saúde mental. Isso é cientificamente comprovado, tá? Não é uma teoria minha. Isso a gente, inclusive, está dentro da estrutura de perguntas, não uma anamnese, né, que são aquelas perguntas para fazer o atendimento. Você tem alguma fé, alguma religião? Então isso é muito importante. Certo. Olha, o pessoal me mandaram 3 perguntas para me fazer para você, tá?
E aí Tá bom. depois a gente se despede, tá? Fica tranquila, eu tô aqui à vontade para você. Ó, como eu faço para não adoecer com a correria do dia a dia? A gente precisa fazer não é simples, sabe? Porque quando nós vamos tomar esse tipo de abordagem, né, a gente pensa na correria do dia a dia, às vezes vamos pensar que uma mulher que ela é dona de casa, tem 3 filhos, trabalha fora de casa, então ela tem uma rotina de caramba, né, de não sei quantas atividades durante o dia a dia. Ela tem que dar conta do trabalho dos filhos, do esposo ou da esposa, enfim, de tudo aquilo. Então, a coisa não é simples, né? Não é simples. Então, o que eu vou dizer aqui, o que eu vou falar aqui, a gente não precisa pegar e falar, olha, não é tão simples assim. Mas, de alguma forma, aquele indivíduo que está com aquele sofrimento da correria do dia a dia, ele precisa parar e pensar que ele tem que dar atenção à sua saúde. E aí a saúde mental também. E dentro desse gerenciamento de estresse, ele vai estruturar, vai lá e vai pensar. Primeiro, né, vai se organizar durante o dia a dia, vai dormir, né, ele precisa ter um período de sono, que seja em média 8 horas por dia, ele precisa ter um período de atividade física. Isso eu estou falando para quem tem o básico. É claro que a pessoa, se ela vive em condições de grana muito difícil, muito complexa, eu sei que é muito difícil para ela conseguir atingir todos esses objetivos. Certo. Mas uma pessoa que tem pelo menos o básico que a Constituição deveria proteger, né? Que é uma casa, um trabalho, enfim. Então, para essa pessoa que conseguiu atingir o que a Constituição prometeu para ela, que é ter uma casa, ter o básico, ela precisa tentar se proteger e se organizar, organizando o sono, organizando o período, um período para fazer uma atividade física. Ela pode procurar um atendimento no psicólogo para, a partir daí, traçar estratégias em que ela pode dialogar junto com os seus familiares, de que ela está em um sofrimento, de que as pessoas precisam colaborar para que ela tenha mais tempo para si, para se cuidar. Meditação também é cientificamente comprovada, você pode pegar, hoje tem alguns aplicativos, tem vídeo no YouTube, enfim, e isso diminui a sensação de sofrimento, de ansiedade, de angústia. Então, organizar-se, criar estratégias, procurar a terapia, fazer atividade física, dormir melhor, alimentar-se melhor, tudo isso melhora o padrão de qualidade de vida e melhora aí essa angústia da correria do dia a dia. Tá. A outra é, quais os problemas emocionais que o confinamento pode gerar? Pode gerar inúmeros problemas, porque... Os casais que o digam. O confinamento, ele... Primeiro que você pode ficar privado de conseguir trabalhar e ter dificuldades financeiras. Você pode ter que lidar com um cônjuge ou um familiar que você não tem uma boa interlocução, que não tem um bom... relacionamento, e aí aquela vivência com aquele familiar vai te adoecer mais. Então, enfim, inúmeras situações que estão relacionadas a piorar a sua forma de conseguir mais ganhos financeiros, a vivência com um familiar que você tem dificuldades em se relacionar, a dificuldade de lidar com o medo quando a gente pensa na pandemia agora, né? Que talvez a pergunta tenha sido relacionada por causa da pandemia e esse confinamento. O medo de você se contaminar é uma outra forma de você adoecer. A saudade de encontrar outras pessoas que você não pode encontrar porque, enfim, ela tem lá alguma comorbidade, você tem medo que ela se contamine. Isso tudo pode gerar sintomas de estresse, como irritação, como tristeza, como uma ansiedade muito difícil, uma insônia, um desprazer em fazer as atividades do dia a dia. Então, o confinamento ele pode gerar todos esses sintomas a partir dessas causas aí que eu nomeei, que eu pontuei. Tá. Deixa eu agradecer aqui, doutor, um pessoal que está aí, está bem ativo
né? Ó, o Alex, o Gabriel, a Uyara, o Eduardo, olha, o Eduardo, nosso RT lá do Pestana, pegou Covid, Olha o Eduardo. pegou Caramba, Covid, saiu da UTI esses dias, menino bom, gente do bem, a Regina... Eu fiquei super preocupado com o Eduardo. Eduardo, um abração, tá? Eu fiquei preocupadíssimo quando eu fiquei sabendo que ele pegou Covid. Nossa. Fui lá para conversar com ele e cheguei na unidade e me deparei com ele com o Covid. Enfim, continua aí. Desculpa, Cris. Imagina, o Felipe, a Vera, o Tuca, a Beth, a Lu, a Zeila, a Rose, a Núbia, minha sobrinha querida, e várias pessoas. Ah, o Dr. Paulo Saquete, nosso médico nota 10. Tá? Agora eu vou te fazer a última pergunta, tá? Um abraço para o Dr. Paulo Saquete também, que eu não conheço pessoalmente, ouço falar dele muito bem, quero ter a oportunidade eu sei que ele trabalha lá como clínico, quero ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele é muito gente boa. Felipe, nessa live eles fizeram bastante perguntas. Depois eu vou sentar com você. A gente faz outra e aí vê o que o pessoal teve mais dúvida, você pontua e a gente marca um outro dia. Tá. Não tem problema. Agora, a terceira pergunta daquele grupo é: uma pessoa com esquizofrenia, ela pode ter uma vida normal? Ela pode ter uma vida normal, desde que ela faça um tratamento e um acompanhamento, porque a esquizofrenia não tem cura. E aí depende da intensidade dos sintomas da esquizofrenia daquele indivíduo, porque existem indivíduos que apresentam esquizofrenia que podem ser refratários ao tratamento, ou seja, a gente vai lá, prescreve remédio, dá uma medicação, faz acompanhamento, faz terapia, faz lá um tanto de abordagem, infelizmente aquele paciente não melhora, né? Ou ele melhora parcialmente, ele melhora a agressividade, ele melhora a agitação, mas ele pode ter ainda uma quebra da cognição, ele não volta a ser aquela pessoa que era antes, aquela pessoa hábil em falar, enfim, em fazer atividades, e você percebe que ela estava lá num posto dentro da vida, de um trabalho, ou mesmo uma pessoa do lar, que ia lá, resolvia um monte de coisa e tal, e ela quebra, não é mais aquela pessoa tão habilidosa e tal, e aí ela pode ter algumas limitações. Então, ela pode desde continuar seguindo uma vida normal, que são os casos mais leves, menos intensos da esquizofrenia, até desenvolver uma doença que tenha lá um prejuízo e que ela tenha limitações, e aí ela pode até não poder trabalhar, ou pode trabalhar, mas dentro de algumas limitações do ambiente, enfim, não pode se expor a situações de estresse, ou a cargos que sejam de complexidade muito alta, enfim, e aí varia. Tá. Bom, quero te agradecer, obrigada por esse esclarecimento aí pro pessoal, né? Aí eu vou ver as perguntas, depois a gente volta a conversar. E obrigada, você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, viu? Imagina, Cris, brigadão por ter me chamado para bater esse papo. Eu espero que muito boa sorte na sua candidatura. Eu sei que você também é uma pessoa do bem. Eu vou ficar tranquilo, porque eu confio, pelo menos pelo tempo que a gente nos conhece há tanto tempo, mas pelo tempo que eu trabalhei ao seu lado, eu sei que você sempre foi uma pessoa muito, enfim, trabalhou com afinco, foi uma pessoa muito transparente. E eu estou aqui à disposição se a gente precisar fazer outra live, se as pessoas perguntarem e faltou tempo de conversa, a gente senta, bate outro papo, que vai ser maravilhoso para mim. Um abração para você. Obrigada, doutor. Com Deus. Muito obrigada, pessoal, que aí perguntou, questionou e participou da nossa live, tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço.